Shalom Aleichem, boa tarde, boa noite, bom dia, sei que hora você está vendo este vídeo. Seja bem-vindo ao canal Monoteísmo Racionalista. Aqui nós divulgamos a verdadeira religião de Deus, livre dos dogmas estipulados pelas ideologias, filosofias cristãs. E aqui nós falamos apenas da verdade simples e escriturística, né? E terminamos o vídeo anterior, nós falamos sobre a imortalidade da alma, né? Que não existe imortalidade da alma. Agora nós vamos ver uma questão muito polêmica no meio religioso, cristão, principalmente o cristianismo católico, né? Questão da imagem, né? Quando você toca nesse assunto para alguns dos católicos, eles vão dizer que não adoram imagem, né? Só veneram e dão lá suas explicações. Mas vamos ver aqui no contexto bíblico, contexto histórico, o que realmente quer dizer essa questão da imagem, né? Pode ou não pode venerar, adorar? Então tem um seguinte título, né? Esse nosso estudo: você adora o Criador ou uma imagem? A idolatria oculta no culto. Entre os muitos temas que suscitam confusão, debate e até defesas apaixonadas no mundo religioso contemporâneo, poucos carregam tanto peso quanto este: a presença de imagem nos espaços de adoração. Seria apenas símbolos? São ferramenta para devoção? Ou seria a luz da Torá transgressões espirituais profundas? Para muitos povos e religiões, a imagem sagrada é uma ponte entre o humano e o divino, um objeto que representa, evoca ou canaliza a presença espiritual. Em diversas tradições cristãs, especialmente no catolicismo e na ortodoxia oriental, imagens de anjos, profetas, santos ou mesmo do próprio Deus encarnado são comuns em igrejas e altares, sendo tocadas, beijadas ou veneradas com devoção. Mas será que a Torá de Israel, fundamento espiritual do povo judeu, concorda com esse tipo de prática? A resposta, tanto textual quanto histórica, é inegociavelmente clara. A proibição claríssima da Torá, o segundo mandamento. No coração do Sinai, onde céu e terra se encontram em fogo, relâmpago e som, a Torá foi entregue. E entre os mandamentos centrais que moldaria a identidade de Israel, está um que ecoa como trovão até os dias de hoje: não farás para ti imagem esculpida, nem semelhante alguma, no que há no céu acima, nem na terra abaixo, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem a servirás. Êxodo 20, de 4 a 5. Essa mitzvah, mandamento, muitas vezes ignorada ou reinterpretada fora do judaísmo, não se limita à proibição de ídolos pagãos explícitos. Ela é mais profunda, ela proíbe a própria criação de formas representativas que possam ser associadas à devoção religiosa. A Torá não autoriza imagens do verdadeiro Deus, nem de seus mensageiros. Não há distinção entre a imagem de ídolos, a imagem de anjos. Ambas são vedadas
quando colocaram no espaço do culto. O versículo não diz apenas não adorarás, mas não farás. O simples ato de esculpir ou moldar representações com intenções religiosas já rompem o pacto. Rashi, uma proteção à iniciativa invisível. O comentarista Rashi, ao explicar esse mandamento, destaca que a proibição exige não apenas para evitar a idolatria direta, mas para evitar qualquer aproximação visual que possa desviar o coração do conceito para a unicidade de Hashem. Hashem não tem forma. Ele não se limita à imagem, espaço ou corpo. A representação, mesmo simbólica, corrompe a ideia essencial do Deus de Israel, invisível, incomparável e eterno. Guardai cuidadosamente vossas almas, pois não vistes figura alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, no meio do fogo. Não façais a imagem esculpida semelhança alguma. Deuteronômio 4, de 15 a 16. O texto é enfático. O fato de não termos visto nenhuma forma no Sinai é parte da revelação. O silêncio visual é um ensinamento. Imagens, porta para heresias. A tradição judaica entende que a adoração de imagem é o primeiro passo para a substituição do invisível pelo tangível, do eterno pelo manipulável. Foi exatamente isso que ocorreu no episódio do bezerro de ouro, em Êxodo 32. Não se tratava originalmente de um novo Deus, mas de um erro de representação. O desejo de visualizar aquilo que não deveria permanece oculto. Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32, 4. O erro, portanto, não foi abandonar Hashem, mas tentar representá-lo como um símbolo. Isso foi suficiente para desencadear a ira divina e marcar o maior pecado da geração do deserto. Fidelidade é invisível. A fidelidade a Hashem se manifesta não apenas em palavras ou atos, mas na forma como guardamos o mistério. O judaísmo não teme a ausência de imagem, ele a celebra, pois nesse vazio visual está a grandeza do Deus que não se reduz a formas humanas, celestes ou natural. A pureza da fé judaica resiste no fato de que ela reside a tentação de ver. Ela crê sem moldar, ela serve sem representar, ela ouve, como no Sinai, a voz que não tem rosto. No próximo trecho vamos explorar como essa proibição moldou toda a identidade espiritual de Israel, influenciando até mesmo a arte, a arquitetura e os rituais do Beit Hamikdash. Vamos ver por que a ausência de imagem não é um empobrecimento litúrgico, mas uma elevação espiritual única entre todas as nações. Mas e os querubins na arca? Contradição ou propósito divino? Diante da proibição explícita da Torá quanto à confecção de imagens e formas para adoração, muitos levaram uma pergunta legítima. Se imagens são proibidas, por que Deus ordenou a criação dos querubins entre a Arca da Aliança? A referência está em Êxodo 25, 18 a 22. Farás 2 querubins de ouro batidos nas 2 extremidades do propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima e olharão um para o outro. E ali me encontrarei contigo e falarei contigo de cima do propiciatório. À primeira vista, essa descrição parece estar em conflito com o segundo mandamento, que proíbe a confecção de qualquer imagem ou semelhança do que há nos céus. No entanto, numa análise cuidadosa da tradição oral dos comentaristas rabínicos e do contexto da revelação, mostra que não há contradição, mas distinção profunda e intencional. Origem divina e fundação ritual limitada. Os querubim,
não foram criados por imaginação humana. Sua construção foi ordenada diretamente por Hashem, com finalidade ritual específica e localização extremamente restrita. O Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, espaço inacessível a qualquer ser humano, exceto Kohen Gadol, sumo sacerdote, e apenas uma vez ao ano em Yom Kippur. Os querubins não eram objeto de culto, nem mesmo visíveis ao povo. Eram símbolos revelados, não invenções devocionais. Sua função era mística na liturgia. Sua presença sinalizava o trono oculto da presença divina Shekhinah, não sua personificação. Rambam, um antídoto contra a idolatria. Maimônides Rambam, em Guia dos Perplexos 3:45, explica que os querubins não contradiz a proibição das imagens porque foram ordenados por Hashem com finalidade ritual puramente simbólica. Jamais foram adorados, tocados ou venerados. Servia como expressão de comunicação divina, não como meio de culto. Para Rambam, a intenção por trás de uma imagem é o que define sua legitimidade. Adorar qualquer forma, mesmo que supostamente representativa de Deus, é idolatria. Mas obedecer uma ordem divina específica com função limitada não é. O mistério dos querubins, presença sem representação. O Talmud, Yomá 54a, relata que em tempos de pureza espiritual, os querubins estavam voltados um para o outro, simbolizando o amor entre Deus e Israel, mas em tempos de afastamento espiritual se voltavam de costas. Isto mostra que sua função era transmitir uma mensagem, não representar Deus. Além disso, a própria localização dos querubins é reveladora. Eles estão escondidos. O povo de Israel, mesmo no auge da proximidade espiritual, nunca os via. Eles não faziam parte do culto, não recebiam incenso, não era objeto de louvor ou prece. Não há um único verso em toda a Bíblia hebraica que autoriza o uso de imagem como mediação devocional. O judaísmo não conhece ícones sagrados. A fé de Israel se alimenta do invisível, do não representado, do nome que não se vê. Representação simbólica, idolatria. Os sábios deixam claro que há uma distinção essencial entre Tzelem e Shen Avodá, imagem feita com a intenção de culto, proibida absolutamente. E Terrelem Li Zekoram, imagem com função decorativa ou simbólica sem intenção religiosa, tolerada em certos casos desde que não induza a veneração. No caso dos querubins, estamos diante de uma representação simbólica ritual, autorizada exclusivamente por ordem divina. E inserida num contexto de santidade absoluta, eles não oferecem exceção à regra geral da Torá, apenas demonstram que, quando Hashem ordena, há propósito além da compreensão humana. Pois meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos, são os meus caminhos, diz o Eterno, Isaías 58:8. O silêncio da imagem é a voz da fidelidade. Os querubins do Mishkan não abrem brecha para o uso de imagem no culto judaico, pelo contrário, reforçam a excepcionalidade e a santidade do que é revelado por ordem direta de Hashem. Toda tentativa humana de representar o sagrado sem comando divino é visto como idolatria, mesmo que bem intencionada. O judaísmo não rejeita a imagem por ascetismo, mas por fidelidade radical a Deus que não se deixa moldar. A fé de Israel não precisa ver, ela ouve. Não precisa tocar, ela lembra. Não precisa moldar, ela serve àquele que é incomparável. A idolatria ao longo da história de Israel, a tradição que seduz. Desde os primeiros passos de Israel como povo, uma batalha invisível, porém contínua, marcou sua trajetória, a luta contra a idolatria.
Não se trata apenas de rejeitar a escultura ou deuses pagãos, mas de preservar a fidelidade radical ao Deus que não tem forma, que não pode ser representado e que exige do ser humano algo mais difícil do que sacrifícios, confiança exclusiva e entrega absoluta a Ele. O Taná não silencia sobre isso. Ele é, em muitos sentidos, um testemunho da tensão constante entre a revelação monoteísta e as tentações do mundo ao redor. Os profetas, com voz ardente e lágrimas nos olhos, levantaram-se geração após geração para denunciar as infidelidades espiritual do povo. Ídolos de pedra, metal e imagens cravadas. A Torá não tolera qualquer objeto que possa servir como mediação entre Deus, o homem e Deus. Nenhuma imagem, nenhuma estátua, nenhuma figura esculpida deve estar presente no espaço da fé. O mandamento é claro e severo. Não farás para vós ídolos, nem imagem esculpida, nem coluna, nem pó. Poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinares a ela. Levítico 26:1. Guardai bem vossas almas, pois não vistes forma alguma no dia em que o Eterno vos falou, para que não vos corrompais, fazendo para vós imagem esculpida. Deuteronômio 4:15-19. A ausência de forma na revelação do Sinai é uma lição central. Hashem não se mostra por imagem, mas por palavras. A idolatria nasce quando a fé busca formas tangíveis para segurar o sagrado e, ao fazê-lo, o pervertir. Baal, Astarote e os profetas da rebeldia. O livro dos reis relata o drama de uma nação que, mesmo tendo experimentado milagres, flertava com os deuses cananeus, como Baal e Astarote. O profeta Eliarro, Hanavi, em um dos episódios mais intensos das Escrituras, desafia os falsos profetas no Monte Carmelo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Eterno é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue-o. 1 Reis 18:21. E quando o fogo desce do céu, consumindo o sacrifício de Eliarro e ignorando os clamores de Baal, fica evidente que só a Hashem responde e só ele reina. Mais tarde o rei Josias se levanta como restaurador do culto verdadeiro, destruindo os altares pagãos e purificando Jerusalém. Derrubou os altares de Baal, quebrou em pedaços as imagens. 2 Reis 23. A idolatria nunca é apenas um erro externo, ela começa no coração. Por isso os profetas denunciam com veemência trair Hashem com ídolos e adultério espiritual, Moloque e os sacrifícios abomináveis. Entre os cultos mais objetos do povo vizinho estava o sacrifício de criança ao deus Moloque. A Torá condena com palavras cortantes: não entregará nenhum dos teus filhos para ser queimado a Moloque. Levítico 18:21. Edificar altos a Baal para fazer passar seus filhos pelo fogo a Moloque, a que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Jeremias 32:35. Os sábios ensinam que o maior horror da idolatria não é a sua falsidade, mas sua crueldade. Ela exige o sangue dos inocentes, perverte a moral e desumaniza o sagrado. Astros e corpos celestes, quando a criação se tornou ídolo. O fascismo pelos astros levou muitos à adoração do sol, da lua e das estrelas, elementos grandiosos, mas criados, não criadores. A Torá é inflexível. Se alguém adorasse o sol, a lua ou qualquer astro, será levado para fora e apedrejado. Deuteronômio 17:3-5. O profeta Ezequiel, numa visão angustiante, vê os líderes de Judá adorando o sol dentro do próprio templo. Eis que estão com o rosto para o oriente, prostrando-se ao sol, no interior da casa de Deus. Ezequiel 8. A adoração da criação em lugar do Criador é o núcleo da idolatria. O que deveria despertar gratidão e temor se torna objeto de culto
e a ordem espiritual do universo é invertida. Idolatria disfarçada, quando o ego se torna um Deus. Se hoje poucas pessoas se ajoelham diante de estátuas, os sábios nos alertam que a idolatria não morreu, ela apenas mudou de forma. Quem se encolarizar é como se praticasse idolatria. Talmud Bavli Shabbat 10, 105b. O ego, o dinheiro, o poder, o status, a ideologia e até certos líderes carismáticos podem se tornar ídolos modernos. Quando o eu ocupa o lugar de Hashem, a idolatria renasce mesmo sem estátuas. O Rambam ensina que a idolatria começa quando se atribui a algo criado, mesmo com boas intenções, um papel mediador, santificador ou controlador. A alma, nesse instante, abandona a confiança pura no Criador e a busca apoio no que pode ser visto, manipulado ou dominado. A luta contra a idolatria é a luta pela verdade. A história de Israel é também a história de um povo chamado a resistir à idolatria em todas as suas formas, antigas ou modernas. O chamado da Torá não é apenas para destruir os ídolos externos, mas para arrancá-los do coração. Fidelidade a Hashem significa recusar qualquer substituto. Significa lembrar que não há outro intermediário, nome ou forma além dele. Significa servir aquele que não se vê, mas que se revela em justiça, bondade e verdade. Escutai, ó Israel, Hashem é nosso Deus. Hashem é um. Deuteronômio 6,4. E quanto a Yeshua, o judaísmo e a rejeição de intermediários. Entre todas as controvérsias que surgem no diálogo entre judaísmo e cristianismo, poucas são tão centrais quanto a figura de Yeshua, Jesus. Para milhões de cristãos, ele é visto como Messias, Filho de Deus e até manifestação de Deus. Mas, no judaísmo rabínico tradicional, a visão é profundamente diferente e inequívoca. Yeshua é visto como um judeu do século I, provavelmente carismático, possivelmente vinculado a movimentações de renovação religiosa e crítica social, mas não é reconhecido como Messias, nem como divindade, nem como intermediário de oração. Suas ações e discursos podem ser analisados historicamente, mas jamais receber status teológico dentro da tradição judaica. A fé judaica não aceita intermediários. O princípio fundamental da fé de Israel é claro, direto e absoluto. Deus é um e só Ele é digno de adoração. Ouve, ó Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Deuteronômio 6,4. Este versículo, o Shema Israel, é a essência do monoteísmo judaico. Ele não admite divisões, não comporta figuras, associar a divindade e rejeita qualquer conceito de mediação espiritual entre Deus e o ser humano. Por isso, as práticas cristãs, como orar em nome de Jesus, venerar sua imagem ou atribuir-lhes título como Senhor, Salvador ou Filho de Deus, colidem fortemente e frontalmente com os princípios da Torá. No judaísmo, tais práticas são vistas como forma de avodazará, idolatria, mesmo como revestido de intenções espirituais. Eu sou o Eterno, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44:6. Estes versículos não deixam espaço para intermediários. A salvação no judaísmo vem diretamente de Deus, por meio de Techuvá, retorno, da justiça, da oração sincera e da fidelidade à sua Torá. Nenhuma pessoa, por mais inspirada que seja, pode ocupar o lugar entre o homem e o Criador. Imagens de Yeshua e o culto visual. Outro ponto crucial é o uso de imagens de Yeshua em ambientes cristãos. Para o judaísmo, isso constitui uma transgressão direta do segundo mandamento. Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma, nem que há nos céus, nem te curvarás a ela, nem te servirás a ela. Êxodo 24:5.
mesmo que tais imagens sejam vistas como representação do divino encarnado ou como ferramenta para a devoção, elas são proibidas pela Torá, pois induzem a adoração de algo visível, o que distorce a essência da fé judaica, que é pautada na ausência de forma. A grandeza de Hashem reside justamente no fato de que ele não ser representável, não ter rosto, corpo nem limitação. É por isso que qualquer culto que insira um rosto, ou uma figura humana, ou uma forma divina encarnada, rompe com o pacto do Sinai. Monoteísmo puro, sem parceiros ou intermediário. No judaísmo, Hashem é o único, indivisível e incomparável. Não há outro, não há filho enviado ou mensageiro que possa substituir ou representar sua essência diante da criação. Por isso, Jesus, ainda que reconhecido como um personagem da história judaica, não tem lugar na teologia judaica como Messias, Salvador ou figura sagrada. O culto a ele ou qualquer outro ser humano é incompatível com o fundamento da Torá. Assim diz Hashem: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17,5. A fé judaica é vertical, direta, simples e absoluta, de Hashem ao ser humano, sem mediadores. A adoração pura e o silêncio das imagens. No coração da Torá não há espaço para forma, não há ícones, não há rostos, não há escultura diante das quais o povo se curva. Há apenas voz, palavra, mandamento e aliança. A adoração verdadeira segundo a Torá é pura, direta e despojada de qualquer representação visual. Ela acontece no coração contrito, na boca que pronuncia louvores, no estudo diligente da Torá e na prática diária das mitzvot, que transforma a vida em santuário. A ti, ó Eterno, ofereceis sacrifício de louvor. Salmo 116, 17. A idolatria, por outro lado, assume muitas máscaras. Nem sempre se apresenta com a estátua de ouro ou altares pagãos. Às vezes ela se disfarça em ambição, poder, culto à imagem ou até em devoção mal direcionada a figuras humanas. Quando o eu se torna centro, quando o dinheiro governa, quando líderes se tornam infalíveis, a fidelidade ao invisível é quebrada. O Talmud ensina com sabedoria eterna: aquele que se encolariza é como quem pratica idolatria. Shabá 105b. Pois a idolatria é, no fim das contas, toda forma de deslocar a confiança de Hashem para qualquer outra força, externa ou interna. Hashem não precisa ser representado, ele se revela. O judaísmo ensina que Hashem não precisa de forma para ser reconhecido. Ele não está em imagem, está na justiça. Não está em escultura, está na compaixão. Não habita em templos de pedra, mas se revela na Torá, na história viva de Israel e nas mãos que praticam o bem. Fazei-me um santuário e habitei no meio deles. Êxodo 25:8. Não nele, mas neles. A verdadeira espiritualidade não se curva diante do visível, ela se eleva diante do invisível. Ela confia sem ver, serve sem moldar, ama sem precisar tocar. Para onde vamos ao partir daqui? Compreendendo que toda forma de idolatria rompe a aliança com o Criador, somos chamados a um culto mais elevado, aquele que não precisa de imagem, mas de fidelidade. Não de intermediações, mas de retidão. Muito bem, amados irmãos, mais uma aula aqui, ficou um pouco mais extensa, mas está bem esclarecido. A questão da idolatria é muito complexa no meio religioso, mas aqui vemos a verdade dura, doa quem doer, né? Deus não suporta nenhum tipo de idolatria, nem de imagem, nem de qualquer forma. Deus é invisível, Deus não é humano, então devemos adorar Ele em espírito e em verdade. Que a paz do Criador esteja com todos nós e até uma próxima oportunidade. E vamos ver no próximo estudo
O Mashiach já veio, a maior confusão histórica desmascarada. Até lá, um forte abraço, se Deus quiser.